Deixa o like e se inscreva para novos vídeos. O anime começa com o prota Kazuya, que simplesmente estava chorando as pitangas no túmulo da sua irmã, até que chega a presidente Chiffon, que vai levar Kazuya até a escola que a sua irmã estudava, que no resumo das ideias, é uma escola especial para pessoas especiais, onde as alunas saem na mão, e são treinadas como armas, e quando chega lá, o moleque já logo se depara com uma loirinha gasosa, que simplesmente estava deitando geral na lapada, e deixando vários balões à mostra, e o que o prota faz? Simplesmente confunde a loirinha com a sua irmã, e cai de cara nas laranjas dela. Ai, que delícia! E sinceramente eu me pergunto, por que diabos ele fazia isso com a sua irmã? E pra piorar, essa mina é conhecida por ser mais fria que uma geladeira Electrolux, e mesmo assim, digamos que o prota faz ela ter certas reações diferenciadas, e por causa disso, Setela acaba sendo derrotada, e perdeu o posto de número 1. E pra piorar, vemos que a mina é tão braba, que mesmo com Kazuya tendo acabado de chegar, Chiffon já recomenda que ele pegue as suas calçolas e meta o pé pra Setela não te matar. Falando no diabo, do nada a mina aparece, e o que o prota faz? Simplesmente se agarra na mina de novo, ou seja, a mina treme mais que um despertador de tanta reação suspeita que tem. E pra Kazuya parar de cair de mão nela, Setela usa seu poder, e puxa uma peixeira. E diz que ao invés do pescoço, da próxima ela vai cortar algo que fica mais embaixo. Como foi a história, homem? Porém, salvando o jubileu do prota, chega Ganesha, a waifu que deitou Setela na lapada, e começa a humilhar Setela por não ter um limitador, ou seja, um macho alfa que aumenta seus poderes, e aparentemente essa mina é prima do Naruto, já que simplesmente aparece com mais rabos que a raposa de 9 caudas. Por outro lado, só com a sua bela peixeira de mãe, Setela faz a ruivinha de boneca, e vendo que sem usar hack não dá conta, Ganesha liberta o modo Pandora, que para resumir, é um poder tirado dos fundilhos, e digamos que usando suas caudas de ferro, ela começa a atacar a loirinha de uma forma um tanto quanto respeitosa, mas quando Ganesha ia dar aquela maciada nas laranjas da loirinha, Kazuya entra na frente, mas toma um tapa tão bem dado, que já se sente em outra dimensão. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Mas até que isso foi útil, já que ao ver sua danada tomar uma bifa, Setela fica tão pé da vida, que liberta o modo Pandora pela primeira vez, e só com um golpe, faz a ruivinha cair mais que o Vasco. Já após isso, enquanto lavava suas laranjas, digamos que Setela começa a ter certos pensamentos indevidos com o prota. Porém ela não é a única, já que vendo um holograma do prota, uma gasosa também mostra um interesse um tanto quanto diferenciado. E como se não fosse o suficiente, quando o cara chega na classe no dia seguinte, todas já acham o moleque um gasoso. Após isso, enquanto uma garota chamada Irage tenta dar em cima do prota, e fazer ele se afastar de Setela, a loirinha chega, e enquanto geral foge da mina como se fosse uma coisa ruim, o prota faz o de sempre, simplesmente cai de mão, e quando o prota vai atrás dela levando um lanche para se desculpar, a mina tava mais vermelha que um tomate. Diz que odeia quando as outras pessoas te tocam. Mas quando se trata do prota, o negócio é diferente, mas quando o prota pede para ser o limitador dela, chega Miyabi, que para resumir, simplesmente é uma colecionadora de gasosos, e como o prota não fez o pacto de mestre e servo com a loirinha, digamos que ela queria se aproveitar dele ali mesmo. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Só que não, já que Setela dá o papo reto, e diz que se ela tocar um dedo no prota, vai sair dali mais sem cabeça que galinha assada, mas acontece o contrário, já que Miyabi já logo larga-lhe um golpe de judô em Setela, e já começa uma pancadaria de nível entre as duas. E aqui ó, tchai, aqui ó, tome aqui ó, tchai, aqui ó, tome. Porém durante essa batalha que nem o Itachi daria conta de ver, Miyabi sangra pela primeira vez na vida, e a mina surta tanto com isso, que fica virada no cão, e usando os poderes dos seus 3 maridos para congelar Setela e Kazuya, ela começa a perfurar Setela com uma brutalidade absurda, e além de te acertar uma lapada atrás da outra, e deixar suas laranjas à mostra, ela queria dar uma lição no prota também. E bom, enquanto ela manda os maridos descerem a peia no prota, ela começa a se aproveitar das dianteiras de Setela de uma forma que vocês já podem imaginar. Ai, que delícia! E pra piorar, ela deixa as partes proibidas da waifu à mostra, e mandando os maridos tirarem fotos, ela queria mostrar pra escola inteira, que a rainha intocável não é tão intocável assim, mas acontece o que rola em todos os animes. O prota tira um poder absurdo não sei da onde, e ao mesmo tempo que congela a realidade, ele praticamente faz Setela virar uma coisa ruim, mas antes que ela deixasse Miyabi mais dividida que mortadela, a presidente Chiffon chega e interrompe,
Mas como nem isso dá conta de controlar a mina, o prota é obrigado a usar seu poder de novo. E finalmente faz ela voltar a si. Por outro lado, enquanto os cientistas analisavam o prota, vemos que ele é tão forte, porque simplesmente é uma anomalia. E até então, só a irmã falecida dele tinha mostrado um poder tão absurdo. Já após isso, vemos que por quase mandar Miyabi de arrasta para cima, Ingrid, que cuida das punições da escola, diz que vai deitar Setela na lapada, mas para não ser tão malvada, vai dar um dia inteiro para ela achar um limitador. E quando Iragi descobre isso, e vai direto contar ao prota, o moleque fica tão doido, que simplesmente invade o quarto de Setela como se fosse a casa dele. E como ela estava saindo do banho, digamos que ele vê duas grandes coisas que não devia. Ai, papai, apaixonei. E quando ela pula para impedir que ele leia o seu diário, ela cai em cima dele de uma forma diferenciada, mas deixando isso de lado, o prota pergunta se ela vai aceitar ele como seu limitador, mas ela continua dizendo que não precisa de um. E como não queria envolver o prota nisso, ela decide atacar Ingrid de surpresa sem o limitador dela por perto, mas não dá tão certo, já que mesmo sem o parceiro ali, a mina ainda era um titã de tão forte, e nem mesmo a técnica de aumento de velocidade dava conta, até que chega o prota, que no maior estilo rei do gado, diz que não se importa se ela não gosta dele, mas vai ser o seu parceiro de todas as formas, e mesmo com o cara se humilhando, a mina não aceita. Tudo isso porque não quer ninguém passando pelas suas laranjas. E por causa dessa enrolação dos infernos, Ingrid acaba libertando o modo Pandora, e queria ensinar na base da lapada, que as regras têm que ser seguidas, porém aos 45 do segundo tempo, ela reconhece que Kazui é o irmão da parceira que ela tanto amava, e acabou se sacrificando por todas elas, e acaba desistindo em gratidão a tudo que ela fez no passado. Já dias depois, enquanto o prota conversava com o seu amigo Arthur, sobre ele ser mais rejeitado que uva passa, chega Setela, que pela primeira vez desde que esse anime começou, fala o nome do moleque, e diz que quer trocar uma ideia com ele. Ou seja, o moleque vai atrás igual uma gazela. E quando chegam no terraço da escola, Setela simplesmente começa se jogando no prota. E diz que ele é a única pessoa que faz ela se sentir bem. E finalmente, diz que vai aceitar o moleque como seu limitador. E diz que quer que o prota vá no seu quarto essa noite. É hoje que a gilipota vai piar. É hoje. Porém, após isso, enquanto o prota se perguntava por que ela quer ver ele à noite, do nada aparece uma novata na escola, e se joga com os balões na cara do moleque. Porém, depois de levar ela até a diretora, eles se separam. Já após isso, enquanto o prota ia direto pro quarto de Setela, ele é atacado pelas rivais dela, que para se vingarem por terem sido derrotadas, digamos que queriam brincar com o prota antes dela. E enquanto Iragi e Arthur tentam ajudar seu amigo, uma tem os balões atacados, o outro tem as partes redondas esmagadas. Mas antes que a suculência aconteça, chega Hana, a garota que o prota ajudou mais cedo. E enquanto diz que o prota vai ser o seu marido, ela derrota todas como se fosse a coisa mais normal do mundo. Por outro lado, como o prota ficou só o pó da rabiola, a visitinha especial que Setela queria vai ter que ficar para depois. Já após isso, quando o prota finalmente acorda, os amigos dizem que ele deveria desistir de ser o par de Setela, já que há 2 anos atrás, quando o outro moleque se ofereceu para ser o limitador dela, a mina simplesmente bateu tanto no moleque, que até para piscar ele precisava de moleta. Mas interrompendo a conversa, chega Hana, que simplesmente se jogando com os balões na cara do moleque. Diz que não vê a horas dele te ensinar o que os garotos da cidade gostam. Ai, eu não digo. E sim, a mina simplesmente falou um bagulho desse, na frente do refeitório inteiro. E para piorar a situação do moleque chega Setela, que ao ver o prota com 2 pares de balões na cara, já te chama para ter uma conversa particular, e pode acreditar, quando uma mina fala isso, nunca é uma coisa boa. Só que não, tudo que essa corna conformada queria, era pedir pro prota ficar mais próximo dela, mas por enquanto está com medo de fazer o pacto. Só temos um porém, uma garota chamada Tia, acabou convencendo Hana de que Setela tá fazendo o prota de cachorrinho, e só tá aproveitando do poder do prota para depois descartar. Enquanto Setela lavava suas dianteiras, Hana aparece no quarto da mina igual um coisa ruim, e chama a loirinha para sair na mão, onde quem ganhar, vai ter que fazer o pacto de mestre e servo com Kazuya. E sim, as minas vão sair na mão, por um otaku só o pó da rabiola, e já logo começa aquela pancadaria de respeito, mas a cada golpe que uma acertava, a outra acertava em dobro. Mas libertando algo chamado portão sagrado, o poder de Hana fica em outro patamar,
mas aumentando sua técnica de aceleração em 2 vezes, Setela simplesmente atravessa sua lâmina no corpo de Hana, mas ignorando totalmente a dor. Hana acerta um soco com o calor de um vulcão no bucho de Setela, e aparentemente tinha vencido a batalha, mas mesmo com as costelas quebradas, a loirinha ainda levantava, mas antes que a pancadaria volte, o corno do protagonista chega, e faz aquele típico discurso de que ama a loirinha e coisa e tal. Porém também chega a tear com as suas amigas, que no maior estilo vilã de série da Netflix, diz que isso tudo foi um plano dela, e para resumir, tudo isso foi porque elas não aceitam que uma aluna do 2º ano seja tão forte, e quando Setela e Hana decidem se vingar delas na base da lapada, o prota decide ajudar, mas só tenta mesmo, já que só com um teco na cabeça o cara desmaia. Burro, burro, burro. E logo começa batalhas, as waifus do prota, contra as capangas de Atiar. Mas como estavam cansadas da luta anterior, elas já começam caindo mais que o Neymar, e quando Setela já estava agonizando, Atiar diz que só vai levar ela até a enfermaria, se deixar o prota ser todinho dela, mas nem indo de arrasta pra cima, a mina aceitava perder esse nerdola, e desmaiada, ela lembra do seu passado, onde ela e sua mãe foram adotadas por uma família rica, e seu irmão adotivo te obrigava a fazer coisas que não precisamos mencionar, e por isso, ela começou a ter trauma de homens. Porém no dia que a sua mãe perdeu a vida, Setela prometeu que nunca mais ia perder pra ninguém, e só de lembrar disso, a mina acorda de volta à luta com um poder absurdo, e lutando totalmente sem consciência, ela começa a atacar as capangas das formas mais brutais possíveis, e quando achamos que a luta estava ganha, a mina acaba voltando a si, mas antes que a batalha termine, a presidente Chiffon chega, e diz que batalhas até a morte estão proibidas entre Pandoras. Já após isso, quando o prota acorda, o moleque estava mais humilhado do que tudo por cair só com uma lapada. Após isso, Arthur diz que tá chegando o baile da escola, onde para comemorar, vai rolar o show da waifu considerada a mais gasosa entre elas. E adivinhem, a mina se apaixona pelo moleque também. E eu acho que cabe mais, viu? Cabe mais e mais! Por outro lado, quando Satella finalmente ia convidar o prota pro baile, só para te dar aquela recompensa diferenciada, Hana toma a dianteira e faz isso primeiro. E começa de novo, 2 gasosas brigando por um moleque que cai com um soco. E mesmo com o moleque deixando claro que prefere Satella, a pilantra ainda tasca um beijo no moleque na frente da loirinha. Após isso, e enquanto Satella se vestia, e se pergunta em qual roupa suas laranjas vão ficar mais à mostra pro prota, o moleque bate na porta, e escorregando no vestido, digamos que ela cai em cima do prota, e ele sente algo macio nas suas mãos, mas acabando com a suculência. A tia parece querendo um duelo individual contra Satella, mas quando Kazuya tenta ser o macho alfa de novo, e entra na frente, a Megera diz que não quer sair na mão, e só quer resolver isso na festa, onde quem tiver mais votos vai ser a rainha Pandora da noite. E quando Satella aceita, e exibe suas laranjas, a tia diz que ela não vai ganhar só porque tem esse troço que deixa sua coluna torta. E para resumir, funciona da seguinte forma: as waifus exibem suas laranjas pros otakus. E quem tiver os melhores atributos físicos, vai sair campeã. E a primeira da noite é a tia, que mesmo sendo totalmente reta, ainda se sai bem. E para piorar, até Hana decide participar, exibindo suas laranjas numa roupa da sua terra natal. Ela dá uma vista que todo otaku gostaria de ter, porém quando chega a vez de Satella, só de pisar no palco, já deixa os otakus com os bastão mágico tinindo, já depois da vez de Elizabeth, que é considerada a waifu mais gasosa da escola. Vamos aos resultados, onde Satella simplesmente desbanca todas, e consegue ficar em primeiro lugar, mas como não aceita a derrota, a tia troca a roupa que a vencedora deveria usar, e simplesmente faz Satella subir no palco usando uma roupa que era a mesma que não usar nada. Ai, que delícia! Mas para ninguém apreciar as laranjas da sua waifu, o prota usa seu poder e congela o espaço-tempo. E eles fogem juntos. Já no dia seguinte, Hana já logo queria saber para onde eles foram depois que fugiram pro escurinho. Por outro lado, o prota fez uma viagem para conhecer Cassie, uma garota da escola do leste, e que herdou a maioria dos poderes da irmã de Kazuya depois que ela foi para a Terra do Pé junto. Mas como quer virar uma escritora de mangás, ela diz que está prestes a se aposentar, e quer achar alguém para repassar esses poderes. Porém ela não é a única, já que Satella também herdou parte desses poderes, mas diferente de Cassie, ela não tem controle nenhum sobre eles. Porém durante isso, acontece o pior, Novas, que são os monstros que as waifus são treinadas para derrotar, simplesmente começam a atacar a cidade do leste,
E quando Cassie e as outras vão tentar derrubar esses coisa ruim, a diferença de poder era absurda, e simplesmente derrotando as mina, esses coisa ruim começam a se fundir com elas, e como se tivessem fazendo uma caçada. Depois disso eles vão atrás da escola do Prota, porém logo na hora de sair na mão, a loirinha mete o louco, e diz que não vai querer ajuda do Prota, já que acha que ele só quis ser o par dela, porque ela tem alguns poderes da sua irmã. Por outro lado, vemos que usando as Pandoras que absorveram como zumbis, os Novas começam a usar elas para lutar contra as meninas. Então, para proteger a parte mais importante da escola, a diretora leva o Prota e Satella até o núcleo, que era nada menos que Maria, uma waifu no modo Pandora, que dá poder para todas as outras, mas não demora muito para as waifus controladas começarem a ir para lá, e mesmo usando armadilhas e gás venenoso, nada era o suficiente para parar elas, e atravessando as paredes que nem um fantasma, elas finalmente chegam. E na maior brutalidade que eu já vi, Cassie começa a perfurar o corpo de Hana como a sua arma. E não importa quantas vezes elas te derrubassem, Cassie sempre levantava. E quando Cassie já estava para fazer Ganesha e Hana irem para a terra do pé junto, são salvas pela técnica de congelamento do Prota aos 45 do segundo tempo, mas ignorando a ajuda do Prota de novo, Satella vai para cima de Cassie e é feita de boneca. Mas quando ia tomar o golpe final, o Prota falta pouco soltar um barro nas calças para segurar Cassie. E mesmo que morresse ali, ele queria salvar Satella e Cassie ao mesmo tempo, mas nem isso esse moleque consegue fazer, e quando Cassie ia pulverizar Satella, Ganesha entra na frente, e só de receber esse ataque, a mina já fica mais queimada que churrasco no Natal. E mesmo com Arthur tentando te levar até a enfermaria, já era tarde demais, e mesmo não considerando Ganesha como uma amiga, Satella perde o controle de novo. E não para por aí. Além de fazer a cabeça da mina de bola, e tacar na parede, Satella ainda arranca o braço, e tira o coisa ruim da mina na base do ódio. Mas quando Cassie pede para ser finalizada, para pagar por tudo de ruim que vês, o Prota se agarra em Satella, e impede que ela faça isso. Mas quando achamos que acabou, um dos Novas simplesmente usa umas das Pandoras como receptáculo, e consegue aparecer dentro da escola. E quando Nova já estava para tocar em Maria, o Prota usa seu poder para fazer todas as waifus que estavam ali terem reações diferenciadas, e aumentando o poder delas de uma forma absurda. Juntas elas e Satella destroem o núcleo do Nova. E quando a batalha finalmente acaba, Satella agradece o Prota por não desistir dela, e se joga com as laranjas em cima dele. E por fim, vemos que graças aos poderes do Prota, Ganesha, mesmo tendo virado churrasco, ainda conseguiu sair viva. Já meses depois, o Prota e as suas duas waifus são obrigados a sair numa missão, onde enquanto a polícia tenta deitar um Nova na lapada, eles simplesmente têm que proteger uma fábrica. Mas como era de se esperar, nem 10 bombas atômicas dão conta desse coisa ruim, e a responsa fica toda para eles. E fazendo uma estratégia, eles causam uma avalanche, e conseguem derrotar o Nova. Ou quase isso, já que o bichão levanta do nada. E para ajudar eles, chegam Elizabeth e Chiffon, que com uma facilidade absurda, derrotam o Nova. Mas depois da batalha, elas percebem que aparentemente aquilo era um Nova falsificado. E para resumir, eles receberam um sinal falso, e foram levados ali como cobaia por alguém até então desconhecido. Após isso, como Satella ainda não fez o pacto de mestre e servo com Kazuya, Hana se aproveita para dar aquela bela saboreada no moleque, e os ciúmes da loirinha é tanto, que simplesmente escorrega num peixe e cai de boca no chão. Porém após isso, eles descobrem que uma doutora chamada Scarlet criou o programa de Pandoras artificiais, que no resumo das ideias, vão fazer com que qualquer frouxo possa ter poderes. E quando eles vão investigar esse programa, o bagulho simplesmente estava lotado de waifus um tanto quanto respeitosas, e de todas as partes do mundo. E até Cassie, que foi a inimiga deles dias atrás, também estava lá, e por algum motivo que nem Deus explica, aparece uma doidona chamada Júlia, que antes de perguntar o nome, já sai caindo de mão nas laranjas das minas para cumprimentar. Porém durante isso, enquanto a doutora explica que esse projeto vai servir para evitar várias mortes desnecessárias, aparecem as primeiras Pandoras artificiais. E assim, finalizamos a primeira parte dessa obra.